Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Tesouro Direto. Quais os títulos, simulações, prazos, taxas. Então eu já estou aqui no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, e aqui na capa do site ele já pede para eu fazer algumas simulações, né? Aqui são simulações básicas, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar R$1.000 no Tesouro Direto para 20 anos. Aqui eu tenho uma rentabilidade que ele vai ter no Tesouro IPCA+, de 2045, comparado com a poupança. Então depois eu vou explicar cada um desses investimentos. Esse aqui é um exemplo de todos os investimentos que tem. Aqui um pouco mais para baixo, ele apresenta algumas opções do Tesouro Direto para você atingir alguns objetivos. Quero viajar em determinada data lá no futuro, vou utilizar o Tesouro Direto para eu guardar esse dinheiro e ainda ter uma rentabilidade. Comprar um carro novo, fazer os meus estudos, minha casa nova e muito mais. Aqui tem algumas opções mais resumidas dos títulos, depois nós vamos olhar a lista completa. Então aqui tem o Tesouro Pré-fixado de 2027, está com uma ótima taxa, 15,03. Então daqui a pouco eu vou explicar bem certinho o que significa esse Tesouro Pré-fixado. Temos aqui o Tesouro IPCA+, lá de 2029, está pagando a taxa do IPCA mais 7,76 ao ano. Tá excelente também, tá muito boa essa taxa. Tesouro Selic 2027, ele paga a taxa Selic mais um extra, então também está muito boa. E aqui, se eu quiser ver todos os títulos. E aqui, comece a investir, já entra na parte de como investir, como fazer o cadastro e tudo mais, que é o que eu explico no outro vídeo. Então eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então aqui no site nós temos um pouco do Tesouro, né? O que significa isso, como funciona. Eu vou abordar alguns temas principais aqui para você entender o que é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3, que é a Bolsa do Brasil, para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. Então ele fala aqui que ele surgiu para democratizar o acesso aos títulos públicos. Ele simplificou para qualquer pessoa no Brasil poder investir a partir de R$30. Uma das maiores vantagens do Tesouro Direto é a segurança, tá? Então os investimentos em títulos públicos por meio do programa do Tesouro Direto são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional, ou seja, são os investimentos mais seguros do país. Então olha aqui, responsabilidade aqui nessa frase. Sim, são os investimentos mais seguros do país. O Tesouro Nacional que está dando essa segurança. Então todo valor que você investir aqui no Tesouro Direto, você não tem possibilidade de perca, a não ser que o Brasil quebre de uma hora para outra, que não tem perspectiva de acontecer isso. É uma possibilidade muito difícil de acontecer. Para que um país chegue ao estado de perder suas reservas nacionais, de quebrar efetivamente, muita coisa tem que acontecer ainda, muita água tem que rolar. Não é o caso do Brasil. Por mais que a gente vê em notícias que o Brasil não está muito bem das pernas, às vezes a gente vê notícias ruins, não é o caso aqui de quebra, tá? Então é um investimento super seguro. Aqui ele fala que ele é 100% digital, então você consegue aplicar da sua casa e do seu aplicativo. Ele é acessível, valores aproximadamente de R$7 já tem como investir no Tesouro Direto. Então, basicamente, você está emprestando dinheiro para o governo financiar as suas atividades. Por exemplo, saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Então, o governo, diferente de uma empresa vai lá e capta um dinheiro do banco para financiar suas atividades do dia a dia. Compra de matéria-prima, pagamento a fornecedores e tudo mais. O governo, uma das formas dele fazer esse financiamento, desse capital que ele usa para fazer as atividades, é o Tesouro Direto. Então ele pega esse dinheiro de você, pessoa física, que tem algum objetivo financeiro, quer algum rendimento. Você coloca o dinheiro ali no Tesouro Direto e o governo utiliza esse dinheiro e depois ele te paga com rendimento. E nós temos aqui os títulos. Tem várias opções aqui no site, mas eu vou olhar aqui primeiramente os preços e taxas.
Então aqui nessa parte do site do Tesouro Direto, nós temos todos os títulos. Por que tem tanta variedade de título assim? Porque cada um é uma data, cada um é um perfil, cada um é um tipo. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então começando aqui pelo Tesouro pré-fixado lá de 2027. Primeiramente, o que é um Tesouro pré-fixado? Nós temos aqui uma explicação do site. Então esse título ele vence em 1/1/2027. Então significa que ele é pré-fixado, você coloca o dinheiro agora e você vai resgatar somente dia 1/1/2027 e ele vai te pagar o que ele te prometeu. Ah, posso tirar antes? Pode, mas aí ele não paga o que promete. Aí é a variação do dia. Nós vamos abordar mais sobre isso. Então é indicado para aqueles que querem realizar investimentos de médio prazo. Esse aqui é de 2027. Praticamente aí 2 anos. Título pré-fixado, ou seja, no momento da compra, você sabe exatamente quanto irá receber no futuro. Sempre R$1.000 por unidade de título. Então, uma unidade do título do pré-fixado é R$1.000. Ah, mas eu não quero comprar R$1.000. Você pode comprar uma fração desses R$1.000. Então, por que o preço unitário está em R$ 754,49? Porque ele vai te pagar lá no final R$1.000. Então, quanto maior a taxa, menor o preço unitário, porque você vai receber R$1.000. A cota é R$1.000. Se você tiver uma taxa menor, você vai pagar mais que 754, ou seja, o rendimento vai ser menor. Então, quanto maior a taxa, menor o preço unitário, o investimento mínimo também vai ser menor. Então, aqui é uma cota, 0,01 dessa daqui. E o vencimento, 1/1/2027. Então, o Tesouro pré-fixado, basicamente, a taxa é pré. Já está pré-acordado. Deixou até o final, você vai ganhar 15,03 por ano. No final, ali, você vai ter os R$1.000. E você só colocou 754. Então, qual que é a pegadinha do Tesouro pré-fixado? O que você deve fazer e o que você não deve fazer? O que você deve fazer? Esperar até o vencimento. Assim você vai ter um excelente rendimento. Se você não esperar até o vencimento e tirar esse dinheiro antes, o governo não te garante essa taxa, porque essa taxa está sendo negociado hoje. Eu tenho o histórico de quanto estava sendo negociado esse título pré-fixado no decorrer dos anos. Então nota que nós chegamos aqui numa máxima histórica. Qual é o risco do negócio? Lembra que eu falei que o título pré-fixado ele tem um valor? O preço desse título ele vai oscilando. Então, se você não esperar o vencimento, você está sujeito à oscilação desses preços. Qual que é o grande risco? Você comprar esse título por 754. Quando você for vender, de repente daqui 3 meses, a taxa de juros ela pode subir. Se a taxa de juros no Brasil, que já está alta, tem previsão para subir mais um pouco e depois começar um movimento de queda. Mas vamos supor que isso não aconteça. Aí o Brasil não consegue controlar a inflação, tem que manter taxa de juros altas, tem que subir mais um pouco. O que vai acontecer? O seu título que está valendo R$754, ele vai estar valendo menos ainda. Ou seja, taxa de juros mais alta, o preço dele fica cada vez mais baixo, é inversamente proporcional. Quanto maior a taxa, menor o preço do título que está sendo negociado. Então, se a taxa subir, quando você for vender, você pode vender por um preço menor do que você pagou. Ou seja, você vai ter um prejuízo. Você vai aplicar 754 e vamos supor que ela cai aqui para esse valor aqui, ó, R$745. Então você vai perder dinheiro. Tudo bem? Tá claro isso? Então, quanto menor a taxa de juros, maior o preço. Se a taxa de juros diminuir e o preço estiver sendo negociado naquele dia por um preço maior do que você pagou, você tem que fazer o cálculo dos dias que você ficou investido, o preço de compra, o preço de venda, para ver se valeu a pena. Se não, mesmo vendendo por um preço maior, talvez você teve uma rentabilidade até menor que a poupança. Não estou afirmando isso, mas por isso que é muito complicado você vender um título pré-fixado ou um IPCA+, antes do prazo. Você tem que fazer os cálculos muito bem certinho
certinho para não ter prejuízo, ok? Então, voltando aqui nos títulos, esse é o Tesouro Pré-fixado. E aí, a única coisa que vai diferenciar é o prazo. Nós temos um título de 2027 que está com uma taxa maior do que um título de 2031. Isso é um fenômeno raro que acontece, porque nós estamos numa inversão de taxa de juros. O que está acontecendo na economia? Nós vínhamos de uma tendência de queda de taxa de juros, nessa curva se inverteu. Agora nós estamos com uma tendência de alta. Então, a economia que estava com um rumo, ela mudou de rumo no meio do caminho. É por isso que isso está acontecendo. Geralmente, os títulos mais longos têm uma taxa maior. Essa taxa de 15% mostra um pouco do descontrole da inflação no Brasil. Se o Brasil tivesse conseguido controlar a inflação nesses meses que passaram, nós não teríamos essa taxa aqui. Mas, para você investidor, você pode aproveitar esse momento. Claro, nós não temos a certeza de que depois vai subir um pouquinho, depois vai realmente baixar. Pode acontecer de não conseguir controlar a inflação e as taxas subirem mais ainda. Outro risco do pré-fixado, eu tenho que considerar sempre que a inflação vai ser mais baixa. Se a inflação chega a níveis ali de 15% ou passe, que é uma taxa muito alta para níveis de inflação, hoje está ali na casa de 5%, eu perco dinheiro. Isso também é um risco, porque quando você compra um título de longo prazo, tem que torcer para que a inflação fique controlada nesse período. Então, por isso que o título pré-fixado, olhando assim, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas se a economia se descontrola, se a inflação se descontrola e eu tiver uma inflação alta, eu vou ter um ganho real pequeno ou talvez nada. Então, tem que tomar os seus cuidados com o título pré-fixado. E aqui eu tenho o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais para 2035. A diferença, ele vai te dando uma renda. Todo semestre, ele vai te pagando juros. Se você tem um momento de vida em que você quer aplicar aqui no Tesouro Direto com uma taxa bacana, quer já ir colhendo os frutos, gerando uma renda com isso, é ótimo. Aqui é momento de vida, não tem certo e nem errado. Já o Tesouro Selic, ele é um pouco mais simples do que o pré-fixado ou o IPCA+. Tesouro Selic, ele vai te pagar a Selic mais uma remuneração. Nesse caso, Selic mais 0,0526. Você consegue comprar ali a partir de R$ 157, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de curto prazo. Títulos com rentabilidade diária, vinculada à taxa de juros da economia, taxa Selic. Isso significa que se a taxa Selic aumentar, sua rentabilidade aumenta. Se a taxa Selic diminuir, sua rentabilidade diminui. Ele sim é indicado se você quiser tirar esse dinheiro a qualquer momento. Tem um dinheiro ali que eu não sei se eu vou usar, se eu não vou usar. Posso deixar por um tempo, mas talvez eu possa tirar. Então, se você não tem certeza de que pode deixar o dinheiro até a data do vencimento, vai no Tesouro Selic. Esse aqui é mais garantido. A questão do rendimento do Tesouro Selic é para saber quanto que ele vai te pagar. Quanto maior o prazo, maior o rendimento. Porque o governo, sabendo que você pode deixar esse dinheiro por mais tempo, ele tem um planejamento melhor. Ó, esse dinheiro aqui, eu posso usar ele até 2029. Eu posso pagar um pouquinho mais. O custo do dinheiro pode ficar mais caro, porque eu tenho um tempo maior para usar esse dinheiro, ter o retorno do investimento e tudo mais. Se o prazo é mais curto, eu não vou te pagar tanto, porque o governo já tem que devolver esse dinheiro. Vou fazer uma simulação aqui, simular histórico de preços e taxas de resgate. Se o Tesouro Selic, eu posso resgatar ele a qualquer momento, por que está dando diferença de uma taxa para outra? Porque quando você vai vender, também pode ter alterações aqui nessa taxa. Pode ser que no momento que você vai vender, não esteja nessa taxa, esteja sendo negociado em uma outra taxa. Aí você vai ter uma variação, porém é uma variação pequena. Você não vai chegar a perder o seu capital. Você pode perder o que você estava achando que ia ganhar 0,12. Ah, eu vendi antes, eu posso ganhar lá 0,03,
0,05, mas você não perde o teu capital. Nos outros casos aqui do pré-fixado, no IPCA, você pode perder até o capital. Esse é o cuidado que tem que ter. Então vamos aqui para o Tesouro IPCA+, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de longo prazo, títulos pós-fixados, uma vez que parte do seu rendimento acompanha a variação da taxa de inflação IPCA. Ou seja, ele vai acompanhar um outro índice. Ele é pós-fixado. Você não sabe exatamente quantos por cento você vai ganhar. Você vai ganhar uma taxa mais a taxa de inflação, que é o IPCA. Aumenta o poder de compra do seu dinheiro, pois o seu rendimento é composto por uma taxa de juros mais a variação do IPCA. Ele tem também várias datas e também está pagando muito bem. O que significa isso? Significa que você vai ganhar a taxa do IPCA mais 7,76%. O objetivo desse título é se proteger da inflação. Nesse caso aqui do Tesouro pré-fixado, você tem uma taxa muito interessante? Tem. Mas você não está protegido da inflação. Aqui, sim, você está protegido da inflação. Se a economia ir para o buraco, a inflação for muito alta, você pode até perder ganho real aqui. Aqui não. Sempre você vai ter um rendimento acima da inflação. Então, quero proteger meu dinheiro, quero preservar o meu poder de compra, ou seja, o capital que eu tenho hoje. Daqui 10 anos, eu possa comprar as mesmas coisas que eu compro hoje e mais um pouquinho, eu tenho que buscar investimentos que tenham rentabilidade acima da inflação. Se eu tiver um rendimento que só cobre a inflação, eu preservei o meu dinheiro. Se eu tenho um investimento que está acima da inflação, além de eu preservar o meu dinheiro, eu tive um rendimento extra. Esse é o objetivo dos investidores, sempre ter um investimento acima da inflação. Então hoje nós estamos com uma taxa muito atrativa. Então, da mesma forma que eu expliquei sobre o título pré-fixado, o Tesouro IPCA+, também tem que se preocupar para a data de vencimento. É muito arriscado eu comprar um título IPCA+, querer vender ele antes do vencimento. Por quê? Pelos mesmos motivos que eu expliquei do pré-fixado. Quando você for vender ele antes do investimento, você vai ter que analisar quanto que ele está sendo negociado naquele dia e fazer as contas para ver se vale a pena. Se a taxa de juros estiver muito alta, o preço dele vai estar mais baixo do que você pagou e você pode perder dinheiro, perder capital. Se a taxa de juros da economia estiver mais baixa, o preço dele provavelmente vai estar mais alto. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Porém, esse mais alto, será que valeu a pena? Será que era o que eu estava esperando? Será que eu tive ganho, mas o ganho foi lá um ganho de poupança? Então não valeria a pena eu ter aplicado aqui, eu poderia ter escolhido outros investimentos. Então o ideal é sempre deixar até a data do vencimento. O dinheiro que você coloca aqui nesses títulos de IPCA+, pré-fixado, é dinheiro que você não vai usar. Ah, surgiu uma emergência. Saiba que você pode estar sujeito à oscilação do mercado, à marcação de mercado. Quanto vai estar valendo aquele dia? Voltando, nós temos aqui outros títulos, né? Nós temos o Tesouro IPCA com várias datas, várias taxas, com juros semestrais. Se eu quero um título que me pague aqui juros semestrais, eu tenho. Para quem está acumulando capital, como eu disse, não vale a pena. Para quem já quer desfrutar da renda, vale a pena. E aqui eu tenho o Tesouro Renda Mais. Alguns títulos são mais novos, os mais tradicionais são esses três aqui. Eu tenho os mais novos, que é esse Renda Mais e esse Educa Mais. Falando um pouco aqui desse Renda Mais, título com pagamento de rendas mensais a partir da data da conversão, que acontece 240 meses antes da data do vencimento, incluindo a própria data do vencimento. O título vai servir como um complemento da aposentadoria pública para o investidor, ajudando o mesmo a se aposentar com qualidade. Então, esse título Tesouro Renda Mais foi criado para utilizar como se fosse uma aposentadoria. Ele é um complemento de renda. Você faz a aplicação lá para 2030. E aí, determinados meses antes de vencer, ele começa a acreditar na sua conta. Então, você vai tendo uma renda com esse Renda Mais. Isso aqui tem que ser pensado para longo prazo. Olha só, 2065, eu tenho aqui IPCA mais 7%. Significa que eu posso fazer um planejamento
investimento de complementar a minha aposentadoria com título que vai me render IPCA mais 7%. Então ele é parecido aqui com o IPCA+. Eu vou estar protegido da inflação. 7% mais o IPCA, sempre protegido da inflação. E o Tesouro Educa Mais também é um título novo, título com pagamento de rendas mensais a partir da data da conversão, que acontece 60 meses antes da data do vencimento, incluindo a própria data de vencimento. Com o Tesouro Educa Mais você tem diversas possibilidades para planejar financeiramente o futuro educacional de maneira rápida e fácil. Então isso aqui foi criado para planejar, por exemplo, um estudo de um filho. Então você tem um filho que é criança, você faz a conta lá de quando que ele vai fazer faculdade, escolhe aqui um desses títulos, vamos supor que ele vai lá terminar a faculdade em 2042, 60 meses antes já começa a fazer os pagamentos, vai entrar o dinheiro na sua conta. Você começa a fazer as aplicações agora, lá no futuro ele vai te pagando isso para que você pague a faculdade. Então aqui é um planejamento de longo prazo. Então, se você navegar aqui no site do Tesouro Direto, você vai ter diversas simulações. Vamos fazer uma simulação aqui desse Tesouro Educa Mais. Investimento do futuro de quem? Colocar o nome do teu filho, né? Quantos anos ele tem hoje? Vamos supor que ele tem aqui 5 anos. Que idade que o filho começará a universidade? Vamos colocar aqui com 18 anos. Renda mensal pretendida para a educação. Vamos colocar aqui uma boa renda. Vamos colocar uma faculdade aqui de uns R$ 1.600 mensais. Quanto que eu vou colocar de investimento inicial? Vamos supor que eu já tenho um valor aqui para começar a investir. Então aqui ele vai fazer o cálculo. Tesouro Educa Mais de 2038. Ele vai me pagar o IPCA mais 6,93% ao ano. Sugestão de aporte mensal. Ele vai falar para eu colocar R$ 236 todo mês. Ou seja, 0,16 unidades de títulos. Quantidade que garante a meta. Então, 15 títulos vai garantir a meta. Meses, 157 meses. Então, por 157 meses, vou colocar R$ 236, mais os 10 mil de investimento inicial, e eu vou ter garantido uma mensalidade lá para o meu filho, quando ele fizer 18 anos, de R$ 1.600. Então, é bem interessante fazer essas contas, planejar o longo prazo. Esse site tem muitas simulações, essa aqui é uma delas. E agora eu quero saber se você gostou desse conteúdo, se você entendeu a minha explicação. Comente aqui embaixo qual desses investimentos no Tesouro Direto é mais adequado para você. E aproveita para dar uma força para o canal, curtindo o vídeo, compartilhando com outras pessoas e também se inscrevendo no canal. Não deixa de assistir o outro vídeo sobre Tesouro Direto, que é o investimento na prática. Peguei o aplicativo, fiz o investimento para você entender na prática, do zero, como faz os investimentos. Então, com esses dois vídeos, você está apto a investir no Tesouro Direto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!